volta para o segundo bloco do Tribuna Livre. O Gabriel responde a pergunta do Osmi e, na sequência, a mesma pergunta formulada para o Francineudo, vice do Raimundo Vaz. Gabriel, com a palavra. Pois é, então a pergunta era o que deu certo e qual é a nossa proposta de governo, qual é o nosso plano para gerir a cidade de Rio Branco. Então, muita coisa deu certo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar, existem coisas funcionando bem e essas coisas precisam continuar funcionando bem. E aquilo que não está funcionando bem precisa melhorar. Mas tem coisa que não está funcionando de jeito nenhum. E isso precisa ser erradicado para ser modificado, para ser posto de outra forma. Conclusão. Por exemplo, a educação básica. Os índices, pelo menos os índices oficiais, dizem que a educação básica de Rio Branco melhorou nos últimos anos. Mas a gente precisa verificar qual é a efetividade, de fato, da melhora dessa educação básica. O que isso refletiu no aluno que sai do ensino básico, sai do ensino fundamental e entra no ensino médio? De que maneira ele evoluiu de fato, que a gente pode dizer que houve uma melhoria da educação básica? A gente vê que os índices dizem que melhorou. Mas como que a gente vai medir isso de fato lá na frente? Então, se a educação de base está funcionando, a gente precisa continuar de deixar ela funcionando. Mas a gente precisa identificar possíveis erros, possíveis irregularidades nela para a gente botar para funcionar. Agora, uma coisa que não deu certo, por exemplo, a construção desmedida de prédios e ruas enfim, a construção pública em Rio Branco. Eu acho que aí está uma deficiência muito grande. Porque se constrói algo na cidade e não se constrói com o devido cuidado. Então, a gente precisa, por infinitos interesses, desde a possibilidade de agradar algum empreiteiro, desde de conchavos que já estavam previamente definidos, enfim, o que a gente tem visto na cidade de Rio Branco e nas últimas administrações, infelizmente, é que o interesse público foi substituído pela conveniência política. A gente não está mais falando que a administração pública é tomada pela supremacia do interesse público. A administração pública pegou e está tomando suas decisões políticas com base na conveniência eleitoral, na conveniência do que é melhor para o nosso apoiador de campanha, para aquele empresário. Um exemplo disso bem claro é a creche do São Francisco. A creche do São Francisco estava cerca de 2 anos para ser construída e ficou parada durante 2 anos a construção dela. Toda vez dava uma desculpa diferente. Era falta de recurso, era obra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, há 1 mês da eleição começar, a obra deu um boom que melhorou 80%. Ela está avançada de uma hora para outra. Então, a relação que a gente precisa fazer na nova administração pública, como proposta, é mudar a maneira que se governa. Eu acho que a raiz de todo o problema é a postura que tem o governante. Se o governante tem uma nova postura, uma postura que ele toma as suas decisões baseadas não na conveniência, não no seu interesse próprio, não no interesse de um grupo particular, mas sim no interesse da população, ouvindo as pessoas, instalando conselhos que realmente funcionem, fazendo um orçamento participativo nos bairros, instalando educação de tempo integral, modificando a maneira que se licita a obra para que seja uma maneira mais eficiente, deixando a administração pública mais eficiente, mais proba, com maior supervisão, tanto da população quanto dos órgãos administrativos. Se a gente fizer isso, eu acho que já é meio caminho andado para a gente começar a fazer as mudanças que são necessárias. Francineudo, com a palavra. O Acre, Rio Branco, nos últimos 20 anos, ele foi governado por 2 partidos. O PT, nesses últimos 12 anos, vai para os 16, e o PMDB, por 2 anos. A gestão do PT reafirmava em construir uma cidade sustentável. Rio Branco hoje agrega em torno de 50% da população de todo o estado. Cresceu horizontalmente de uma forma exponencial. Porém, essa política de desenvolvimento territorial, a meu ver, não deu certo. Primeiramente porque os indicadores mostram que apenas 30% da cidade possui saneamento. Hoje, um dos grandes problemas da saúde pública hoje é justamente doenças ocasionadas a partir da falta de saneamento básico. Para mim, uma cidade sustentável, ela passa justamente por esse ponto, o saneamento básico. Hoje, a gente percebe a criação do Aroeira, a região do São Francisco, Jequitibá, são inúmeros bairros, mas a gente não vê estações de tratamento de água e esgoto funcionando.
Hoje eu acredito que mais de 90% em todo o nosso município não está funcionando. Esse é um fator importantíssimo a ser mudado. Se nós queremos uma cidade com redução de problemas de saúde pública, porque hoje o recurso que o Estado, que o município tem, é incapaz de garantir uma saúde de qualidade. E, principalmente, a gente percebe nas unidades de saúde hoje que falta pediatra, falta clínico geral, falta ginecologista, falta o mínimo, falta o básico para que a gente possa oferecer uma saúde de qualidade aos riobranquenses. A gente precisa mudar essa realidade, com certeza. Esse é um dos pontos fortes que nós que estamos trabalhando dentro da nossa gestão. Uma outra questão é a questão da mobilidade urbana. O município de Rio Branco, apesar de ter crescido, hoje a gente percebe a dificuldade de você trafegar em Rio Branco, seja a pé, seja de bicicleta, seja de moto, seja de ônibus, principalmente ônibus, né? A qualidade do nosso transporte coletivo hoje está péssima. O município ele não conseguiu garantir à população um transporte coletivo de qualidade. Primeiramente porque a infraestrutura das ruas são péssimas, apesar de haver um investimento muito grande na parte de infraestrutura. E aqui eu faço questão de ressaltar o que poderia ter dado certo. Esse programa As Ruas do Povo, desencadeado pelo governo do PT, é um programa excelentíssimo na sua essência, porém na sua execução é um programa todo errado. Agora eu vou puxar para a região que eu tenho total todo conhecimento. Errado, você acha que você generaliza? Não vou dizer no sentido do investimento, mas no sentido da execução desse projeto. Porque você percebe que uma rua pavimentada com 2, 3 meses, ela já está sofrendo intervenção. Eu vou citar aqui o exemplo da Estrada da Floresta, que foi uma obra com um valor de investimento altíssimo. Quase 10 milhões de reais, 970 metros de estrada. E um mês depois, essa estrada já estava sofrendo intervenção do município. Isso não é um percentual muito pequeno pelo tamanho dessa obra do Rio do Povo? Vocês não estão querendo pegar... onde a cidade toda. Eu vou citar outros exemplos. O Gabriel citou um exemplo importantíssimo acerca dessa gestão eleitoreira. O PT ele só começa a fazer, intensificar os seus investimentos no período eleitoral. Eu vou citar o exemplo da Rua Campo Grande e da estrada principal da Sobral. Uma obra que era para ter sido concluída há mais de 2 anos atrás, ela está sendo concluída agora, justamente no mês que se inicia a eleição. A gente precisa mudar essa forma de trabalhar as nossas políticas públicas, porque se for assim, simplesmente uma gestão eleitoreira, a população de Rio Branco ela vai ficar sofrendo sempre. Aceso, Francineu, palavra. Francineu, eu tenho a impressão, se eu perguntar qual a proposta de cada um dos 4 candidatos a prefeito de Rio Branco, todas se assemelham. Todas botam o mesmo defeito na educação, na saúde, na transporte, na mobilidade urbana, no saneamento, em tudo. Quando o seu partido elaborou a sua proposta de governo e o seu, Gabriel. Vocês estão colocando as necessidades dentro do orçamento do município? Com certeza. Na verdade, assim, a gente precisa ser muito realista. Não fica uma Nós fizemos todo um estudo. Nós sabemos que hoje a capacidade de investimento do município é 14% de tudo que ele arrecada. Você conseguiram chegar ainda, tudo isso? 14%? Chegamos. Então vocês se esqueceram de alguma despesa. Eu também acho. Talvez o grande problema não seja a própria arrecadação. A gente sabe que o Brasil vive uma crise, o fundo de participação dos municípios tem diminuído, a arrecadação da própria prefeitura, do ISS, etc., tem diminuído porque os empresários estão com dificuldade de arrecadar. Mas o grande problema do Brasil não é a arrecadação em si. A gente tem essa falsa percepção, não é o orçamento em si. Sempre o Estado quer mais orçamento, não consegue sanar os problemas da população com o orçamento que possui. Sendo que o exemplo que o Francineu citou, por exemplo, dos 10 milhões gastos na Estrada da Floresta.
Por que não faz uma rua de qualidade, um asfalto de qualidade, um asfalto que não precise ser refeito depois? Isso é redução de gastos. Porque o dinheiro que a gente poderia... Mas isso, só um instantinho, Gabriel, Narciso é engenheiro, existe isso de você fazer uma rua e não intervir mais? Só para aproveitar a experiência dele aqui, porque a gente lida com isso, o Carlinhos está aqui como prefeito. Você conhece. E o prefeito sofre porque quem está na oposição, ele constrói uma ideia, porque ele precisa de voto. Mas quando você senta na cadeira do prefeito, a realidade é dura. O presidente Lula dizia que na oposição ele gostava porque ele fazia firula. Né? É a história, Gabriel, do cobertor curto. Eu sou engenheiro. E eu sou engenheiro há 46 anos. Só? Só. E vez por outra, eu encontro pessoas que dizem, seu Narciso, doutor Narciso, porque as pessoas me tratam da maneira que bem lhes aprouver. Eu vou fazer uma casa de 100 metros quadrados. Quanto é que eu vou gastar? Aí eu digo, meu filho, eu só posso me atrever a dar a sua resposta se eu conhecer os projetos e as especificações da sua obra. Porque uma casa... O material que você quer gastar. As explicações. Se você quiser fazer uma casa de 100 metros altamente sofisticada, ela poderá custar R$1 milhão. E se, dependendo do material que você fizer, você pode fazer com R$20 mil. Então, essa é a questão, Francineu. O problema é que estão entregando casa de R$1 milhão, no valor de R$1 milhão, mas com a qualidade de R$20 mil. É esse que é o problema. Quem está entregando? Estão entregando. O Brasil está entregando para o contribuinte, que é o patrão. Qual casa? Qual contribuinte? Porque é só andar. Quem é que está entregando? O governo. Os governos, de modo geral. Todos os governos. Porque os programas habitacionais do governo de doar habitações, o valor máximo é R$60 mil. Então não existe casa de R$1 milhão sendo doada pelo governo. A casa é uma metáfora. Aqui no as exemplo, obras. As obras. Casa é o exemplo que você deu. Pois é, uma rua que custa R$1 milhão, um perímetro de uma rua que custa R$1 milhão, estão pagando R$1 milhão por uma obra que a qualidade é de R$20 mil. R$100 mil. É isso que eu estou falando. O problema em si não é o gasto. Se for para gastar, gaste. Ô, Gabriel, deixa eu dar só um exemplo aqui para encerrar essa discussão. Na cidade. Que essa discussão... É preciso eficiência. Essa discussão não vai levar a lugar nenhum. A última vez que fui a Natal, eu fui de Natal a João Pessoa de carro. 157 quilômetros de distância. Eu fiz esse trecho, aquelas pontes Você bonitas, fez, né? Então, a pavimentação da rodovia de Natal a João Pessoa foi feito com concreto triplamente armado, 30 centímetros de largura. Então, aquela estrada daqui a 200 anos não aparecerá o primeiro buraco. Agora, o valor para a construção é absolutamente impensável da gente fazer uma obra daquela qualidade aqui no Acre, pelos custos. Então, é o que eu volto a dizer. Então vamos fazer rua com prazo de validade. Vamos botar no contrato que a rua tem prazo de validade, porque estão enganando as pessoas. Faz uma rua hoje e dentro de 6 meses a rua não existe. Eu moro no bairro Vitória, que é a periferia da cidade de Rio Branco. Se você olhar todas as ruas do povo no bairro Vitória, estão precisando de reforma. E foram todas feitas há pouco tempo. Então, assim, a gente está falando para a população que a gente vai gastar tantos milhões de reais em uma rua, sendo que essa rua não vai existir dentro de um ano. Isso é um absurdo. Isso não faz parte do mínimo de raciocínio da administração pública. Primeiro, eu acho um equívoco de vocês, à medida que generaliza. Eu acho que toda generalização é perigosa. Segundo, o seguinte: numa licitação, tem todas essas especificações do material a ser gasto, a qualidade do material. Não é isso, Narciso? Felizmente não estão cumprindo. Ora, então aí você está condenando não só o governo que o construiu, que deveria fiscalizar, o próprio governo deveria fiscalizar, mas o Ministério Público teria essa também, competência. O Ministério Público tem essa responsabilidade. A Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa que teria essa competência, os tribunais de contas que teriam essa competência. Quer dizer que é um emaranhado de erros
Não, a Operação Não é G7 assim. nada mais foi do que isso que a Polícia Federal identificou, que as obras que estavam sendo feitas estavam pagando asfalto desse tamanho e estavam entregando asfalto desse tamanho. É basicamente isso. Existe a polícia no Brasil e os órgãos de investigação estão evoluindo no Brasil. Os órgãos de investigação não são os mesmos de 20 anos atrás, senão a gente não teria a Operação Lava Jato. Existe uma mudança estrutural na investigação brasileira. A cultura do Brasil está mudando em relação à corrupção. E a tolerância está mudando também. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. A intolerância com a corrupção tem que aumentar. Agora, essa questão de a gente justificar porque o asfalto é isso, porque lá é assim também, porque aqui vai custar mais caro, não. O que o contrato está dizendo? É tantos centímetros? Por que não está tantos centímetros? Cadê o Ministério Público? Cadê a Câmara de Vereadores? Cadê a Assembleia Legislativa? Mas o Estado não pode fugir da sua responsabilidade. O Poder Executivo, o que aconteceu lá em Mato Grosso? O governador Pedro Táxi foi receber uma obra, a obra não estava como combinado. O governador Pedro Táxi é do PSDB, era do PDT e do PSDB. Assumiu agora lá, ex-procurador da República. O que ele fez? Não vamos receber a obra. Multou a empresa e mandou refazer. Isso é postura. O que a administração pública no Brasil precisa é de governantes com postura. Não é governantes com idade, não é governantes com experiência, não é governantes com currículo. É governantes que tenha postura, tenha caráter e que tenha vontade de fazer de uma maneira diferente. Sobre o papel do vice na administração, vai ser a pauta do terceiro bloco. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já para o último bloco.